Bem-vindo ao canal Baicaseb, onde você encontra educação e inovação em um só lugar. Nesse vídeo vou explicar um pouco sobre lista encadeada. Nessa explicação, iremos entrar em alguns nos detalhes de como criar uma lista encadeada na linguagem C. Nessa explicação será utilizada uma analogia relacionada a um pequeno jogo de tabuleiros. Do lado esquerdo, colocarei as peças que vamos utilizar nesse jogo. Do lado direito, colocarei as instruções na linguagem C relacionado à explicação da lista encadeada. E no centro, separado por quadrados, os espaços que representam a memória do computador. A simbologia usada como peças que iremos utilizar nesse vídeo serão no caso, a estrutura, representada por este símbolo, ponteiro representado por esta seta, ponteiro apontado para nulo, representado por esse símbolo, ponteiro de ponteiro, condicional e loop. À direita, temos as instruções na linguagem C, já com a devida numeração para facilitar nosso debug. Bom, então iniciando nossa analogia, vamos precisar criar uma peça que seria uma estrutura do tipo lista, que é o que a gente vai utilizar agora. Primeiro, então, a gente vai precisar de uma estrutura que seja do tipo lista e que nessa estrutura a gente vai ter como elemento o próprio conteúdo, que vai ser do tipo inteiro, e um ponteiro apontando para o próximo item da lista. Desta forma. Passando então esse símbolo para o código em C, teríamos a respectiva sintaxe, que seria a type-def struct nó. Primeiramente estou dando nome de nó para essa lista, Dentro dela eu coloco int conteúdo, para indicar que é uma variável do tipo inteira. Embaixo eu coloco struct nó asterisco prox, para indicar que é um ponteiro da estrutura que está sendo criada agora. E para facilitar o uso, eu defino que essa lista é um ponteiro lista. Criando então uma lista vazia, basicamente nós só descrevemos na linguagem C uma lista do tipo lista recebendo um null. Por enquanto, nossa lista, que é um ponteiro, vai apontar para lugar nenhum. Vamos agora criar um método que insere itens nessa lista que neste momento está vazia. O nome desse método então é inserir. Ele vai receber um ponteiro do tipo lista. Lista já é um ponteiro. Por isso que ele está recebendo nada mais é do que um ponteiro de um ponteiro. Então, usando a peça que a gente tem sobre ponteiro de ponteiro. Ele também está recebendo o próprio conteúdo que deve ser inserido na lista. Primeiramente, vamos precisar reservar um lugar da memória para esse novo item da lista. Para reservar um espaço na memória, nós precisamos usar o comando malloc. Quanto de espaço vamos precisar reservar na memória? Exatamente o tamanho de um item da lista. Por isso, colocamos um novo do tipo lista, recebendo um cat de lista, com o malloc, que é o comando específico para reservar na memória, sizeof lista, que é o tamanho da lista em questão que a gente quer pegar. Então, nós vamos desenhar nesse local o símbolo da estrutura de um ponteiro de uma estrutura, que está reservado nesse espaço indicado. A próxima etapa seria nós pegarmos o item que a gente acabou de criar, que no caso é a variável novo, recebendo o conteúdo. Então a sintaxe seria essa que eu estou demonstrando para vocês. Novo, essa setinha ela é sempre utilizada quando você está usando um ponteiro. E esse ponteiro precisa acessar algum item de uma estrutura. Tá?
Então, nesse caso, então, seria novo conteúdo recebendo conteúdo. Neste momento, vamos inserir o caminho, o endereço, no caso, né, de memória, do próximo item da lista. Se esse item é o primeiro item que nós estamos inserindo, ele vai acabar pegando o ponteiro do ponteiro que a gente puxou lá da frente. Se a lista está vazia, então esse ponteiro do ponteiro é nulo, porque de fato a lista não está botando para lugar nenhum no momento. Então ele vai pegar exatamente esse nulo. Ou seja, novo tracinho prox recebendo um ponteiro de lista, né, vai ficar nulo. Por último, esse ponteiro, que nós estamos usando esse símbolo específico, que é o de ponteiro, vai ter que receber o caminho desse novo item que foi inserido. Tá? Para que a lista sempre aponte para o último item que foi inserido nessa nossa lista. Tá? Então, no caso, ele vai receber então esse endereço de memória específico, que é dele. Agora, para facilitar o entendimento, vamos incluir um novo item na lista. No momento anterior, nós havíamos criado o item 5, o conteúdo 5, no caso, né, da lista. Agora vamos colocar o conteúdo 4 nessa lista, seguindo essa mesma lógica. Então, seguindo essa lógica novamente, o ponteiro do ponteiro que ele vai receber, ao inserir novamente, dessa vez, o item 4, vai ser essa posição específica que foi onde a gente parou na inserção do item anterior. E o conteúdo que ele vai receber vai ser o conteúdo 4. Novamente, reservamos espaço na memória para esse novo item, em um outro lugar da memória diferente. Né? Esse novo item na memória vai receber esse conteúdo, que dessa vez é 4. Né? E quando ele for receber o próximo endereço que ele tem que receber, ou seja, o próximo item da lista, ele vai receber o endereço do nosso exemplo anterior. Só que o ponteiro do ponteiro, que é o conteúdo, que é a lista em questão encadeada nossa, né, ele vai receber o endereço deste novo ponteiro que nós estamos mexendo. Desta forma, vocês já conseguem enxergar que a gente vai conseguir deslocar esse ponteiro. A parte de deslocar o ponteiro vai ser explicado um pouco mais para frente, mas já está ficando um pouco mais claro sobre como ele funciona. Se nós inserirmos um novo item, dessa vez o item 3, então nós alocamos na memória, inserimos o conteúdo, inserimos o endereço do próximo item e trocamos novamente o endereço do ponteiro para o novo. Vocês conseguem enxergar um padrão específico que está sendo formado? É isso que vamos usar agora. Agora vamos criar um método que vai imprimir na tela todos os itens dessa lista. Tá? Para imprimir então todos os itens da lista, nós vamos criar então um método que recebe não mais um ponteiro de uma lista, ele vai receber agora a lista em si. Então ele vai receber então o conteúdo da lista, tá? E aí ele vai entrar em um looping. Ele vai entrar em um looping, aonde ele vai sair desse looping somente quando esse listatemp, que é a nossa lista em si, estiver apontando para nulo. Tá? Então nós vamos imprimir esse conteúdo na tela, com o listatemp tracinho conteúdo, seguindo a mesma sintaxe, né, na hora da inserção. E vamos deslocar o ponteiro usando essa sintaxe específica. Por que ela? Listatemp é um ponteiro, assim como listatemp tracinho prox é o ponteiro do próximo. Por isso, se o ponteiro recebe o ponteiro do próximo, você dessa forma deslocou o espaço da memória. Observe como esses itens vão imprimir na tela, os desenhos estão sendo feitos agora, e observem como está tudo linkado, está um vinculado ao outro, até chegar ao ponto onde ele vai apontar para nulo, e aí ele sai do while, terminando assim a sua impressão. Para encerrar então a nossa explicação, para utilizar esses métodos, vamos seguir esse seguinte princípio. Então a gente vai
declarar então uma variável inteira chamada conteúdo e uma variável chamada i. Né? Vamos percorrer um for para pedir ao usuário 3 números. Né? E pegar esses números e utilizar o método de inserir que criamos anteriormente. Lembrando que esse método de inserir ele precisa receber o caminho da lista. Por que o caminho da lista? O caminho da lista não é mais do que o ponteiro do ponteiro, que como vocês podem observar, é ele que desloca entre os itens da lista. Então a gente precisa receber ele, e não a lista inteira. Depois que nós pegamos essa lista, vamos imprimir essa lista. Não é? Lembrando que na impressão da lista nós precisamos receber a lista em si, não mais o caminho dela. Tá bom? E apresentar assim, dessa maneira, os valores ao usuário. Explicando agora um detalhe que pode ter passado despercebido por vocês. Se nós observarmos, no momento de inserir, nós enviamos ao método o caminho da lista. Enquanto que quando formos imprimir, nós mandamos o conteúdo da lista. Por que isso? Simplesmente porque no momento de imprimir esses itens da lista, nós não podemos deslocar o ponteiro original da lista. Se nós fôssemos chamar o endereço da lista, quando fôssemos imprimir ela, no final ela ia chegar ao nulo e iria parar a impressão. Se ela para nesse ponto, como você vai conseguir voltar esse ponteiro novamente para o primeiro item? Essa é a questão. Se você já está parado no nulo, se a lista já está apontando para nada, você não consegue mais saber para onde está apontando esses itens e você acaba perdendo a lista. Por esse motivo, nós estamos criando uma cópia dessa lista, mandando o conteúdo e não o endereço dela. Então, seguindo esses passos, vocês conseguem montar com clareza a estrutura completa de uma lista encadeada no C. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham curtido, cliquem no curtir lá embaixo, se inscrevam no canal e bons estudos!